pontapé inicial dessas histórias quase sempre é dado por lembranças reveladas espontaneamente por crianças. A partir daí, o estudioso envereda por uma extensa pesquisa histórica, tentando confirmar as informações passadas por ela. Quando era muito pequena, a professora de dança Mayra Vasconcelos, 20 anos, apresentava reações e falava de coisas que a princípio poderiam parecer estranhas. Tinha pavor de barulho de avião. Escondia-se debaixo da mesa e colocava as mãos nos ouvidos. Assim que começou a falar, balbuciou: bomba. Nas rodas de histórias da família, ela sempre contava o mesmo enredo. Um avião jogava uma bomba, um homem mau entrava na sua casa, agarrava sua mãe e ria sarcasticamente. A mãe pedia socorro. O homem a assassinava com um tiro na testa e depois matava a mãe. Essa era, segundo Mayra, sua própria história. Também sentia muito a presença de uma mulher japonesa ao meu lado, conta. Por volta dos 12 anos, em um curso de parapsicologia, o professor lhe disse que ela havia vivido em Hiroshima e tinha morrido com um tiro. O curioso é que Mayra sempre se ligou em tudo o que se referia ao Japão. Muitos de seus amigos eram japoneses. As lembranças foram ficando cada vez mais esparsas, mas Mayra ainda sente a presença da japonesa. E tem na parede do quarto um quadro com um retrato de sua mãe japonesa, que teria sido pintado pelo francês Degas, em uma sessão de pintura mediúnica. Queridos amigos, hoje falaremos sobre as lembranças de reencarnação, lembranças espontâneas que na maioria das vezes ocorrem durante a infância das crianças e são muito momentosos. Esses casos estão narrados hoje em dia na internet e em livros. Aconteceu comigo, estava com 33 anos, tinha 2 meninas e um menino. Indo ao médico, ele disse que meu útero estava cheio de feridas, que ele ia fazer um trabalho e que depois eu deveria voltar, porque tudo indicava que ele teria que extirpar o meu útero. Voltei para casa bastante chateada e estava tomando comprimidos anticoncepcionais. O médico havia pedido que eu parasse com os mesmos, porque eles é que estavam causando o problema. Só que eu não parei, continuei tomando as pílulas e quando foi na véspera de Natal, senti presenças espirituais muito fortes, várias presenças me visitando, e entre elas o espírito de Meimei. Pensei que talvez eu engravidasse, mas como o médico havia dito que era impossível engravidar na situação que eu estava, eu fiquei mais tranquila. Somente depois de 2, 3 meses, voltando ao médico, ele queria marcar a cirurgia para a retirada do útero. E eu lhe disse: peça um exame de gravidez, porque tenho certeza que estou grávida. Ao que ele respondeu: do jeito que está o seu útero, você jamais engravidaria. Mesmo assim, fez-se o teste, deu positivo. Mayra nasceria uma menina muito miudinha, linda, parecia uma bonequinha. Durante a minha gestação, uma entidade se aproximava e eu ficava muito emocionada, dava até vontade de chorar. E ela um dia me disse: você não precisa ficar preocupada e nem precisa chorar com a minha presença. Eu fui mãe dessa criança que vai nascer, fui sua mãe numa vida e você também foi minha mãe numa outra vida. Quando Mairinha nasceu, várias crianças espirituais japonesas eu via ao redor do carrinho de bebê, cantando, dançando e balançando leques. O tempo foi passando e a menina foi crescendo. Logo ela estava caminhando e muitas vezes ia brincar no quintal.
Muitas ocasiões observei que ela voltava correndo do quintal e se enfiava embaixo da mesa da cozinha, punha as mãos no ouvido e dizia bum, bum, bum. Depois de mais uns tempos, ela continuava entrando esbaforida na cozinha, punha as mãos nos ouvidos e já falava bomba, bomba, e queria que se apagasse a luz e puxasse as cortinas. Deduzi que provavelmente ela houvesse falecido durante algum bombardeio na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Mas fiquei tranquila com relação àquilo, porque achei que passaria. Foi passando assim o tempo, e uma ocasião eu fui ao quintal e ela entrou correndo novamente para se esconder, e eu observei que um avião estava passando bem alto. Então conversei com meu esposo João e resolvemos levá-la, junto com os irmãos, para um passeio em Congonhas, a fim de que visse a subida e a descida e os aviões. Realmente os meus filhos ficaram muito encantados de ver os aviões, mas ela não esboçou nenhuma reação. Era como se aqueles aviões enormes que ela estava vendo não tivesse nada a ver com o avião que ela via pequenininho no céu. O tempo foi passando e as duas meninas começaram a contar histórias para a Mairinha no momento de dormir. Passou um tempo e elas vieram falar comigo. Disseram: mamãe, a gente conta histórias para a Mayra e depois ela diz: agora vocês vão ouvir a minha história. E ela sempre conta a mesma história. E é uma coisa muito forte. A senhora devia ouvir. Vamos ver se a gente convence que ela venha contar para você a história, porque ela diz: esta é a minha história. E elas conversaram com a Mairinha e, muito a contragosto, ela veio e me contou. Eu fiquei muito surpresa, porque eu já havia conversado a respeito com o Dr. Hernani Guimarães Andrade e ele havia me orientado que eu não fizesse perguntas, não incentivasse, deixasse a coisa correr naturalmente. E aí, no meio do culto, ela vira muito séria e diz: a cidade chama Hiroshima. E eu, na minha ignorância, disse: Hiroshima é com H, não é com I. E ela batia os pezinhos e dizia: é I, é I, é I, é Hiroshima. Isso me assustou mais ainda, porque a história de Hiroshima, da bomba atômica, é muito conhecida. E eu fiquei até imaginando: será que ela não morreu aquele dia que ela falou da invasão da casa e morreu depois devido à chuva ácida, a chuva negra que cobriu toda a região? Um dia eu estava lavando roupa e ela gostava de ficar perto e eu dei um parzinho de meia, uma bacia com sabão, e ela esfregando as meinhas como que estivesse lavando a roupa, como eu fazia no tanque. E nisso eu percebi a presença daquela mãe japonesa em espírito e perguntei à entidade: não mexe com a cabeça dela saber que eu sou a mãe dela agora e não você, que foi a mãe na outra vida? Isso não a perturba? A entidade se aproximou dela, ela parou de lavar a roupinha, olhou bem séria para mim e disse: você não era minha mãe naquela briga da guerra. Eu fiquei assustada com aquilo, mas ela não deu a mínima. Largou as meias, pegou o seu triciclo e saiu passeando pelo quintal. Com o passar do tempo, ela demonstrava sempre gostar muito de coisas relacionadas ao Japão. E um dia em que a minha filha mais velha estava fazendo seus exercícios ao piano, ela manifestou vontade de tocar o piano. E então a mais velha pegou-a no colo
e ela começou a tocar no teclado. Eu estava fazendo faxina com a faxineira aquele dia em casa e ouvi uma coisa que não eram os exercícios típicos que a professora passava para a aula das filhas. E desci para observar e vi que quem estava tocando era a Mairinha, que estava na ocasião com 2 anos e meio, e ela com as mãos pequenas fazia até as oitavas no piano. Coisa que fiquei muito admirada e corria em busca do gravador. Consegui achar o gravador e gravamos a melodia que ela estava tocando. Levei a melodia para que meu pai ouvisse. Ele era maestro de orquestra sinfônica, tocava violino. Ele ouviu e disse: "Eu não conheço essa música, mas é uma serenata. A harmonia se repete, tudo se repete e tem a ver com uma criação que eu desconheço." Então falei com o Dr. Hernani sobre isso e ele pediu que eu solicitasse à faxineira que fizesse uma declaração de próprio punho que tinha visto aquela música ser tocada pela Mairinha com 2 anos e meio. E a nossa faxineira deu esse documento. Eu, Zélia Zacarias, residente à rua tal, atesto que vi a menina Mayra, filha de Dona Marilusa, tocar no piano uma música. Eu não podia dizer de que compositor porque não tenho sabedoria do mesmo, mas sabia que era uma música completa, porque seus dedinhos iam e vinham no lugar certo como se entendesse de piano. Fiquei abismada, pois Mayra só tinha 2 anos de idade. Sua mãe pegou logo o gravador e gravou tudo. Não sei, mas no momento só pensei se tratar de uma criança paranormal. Como seria possível uma criança tocar piano, sendo que adulto precisa de vários anos de estudo? Assim mesmo, acho que não tocaria tão bem. Isto aconteceu numa sexta-feira, só não me lembro o dia exato, mas sou testemunha ocular do fato estranho. Eu não acreditava em espiritismo, mas a partir daquele momento eu passei a acreditar e ter fé. Sem mais. Eu sou Zélia Zacarias. O Dr. Hernani ficou muito impressionado com o caso e mandou todos os dados, inclusive uma cópia da fita, para Ian Stevenson. Naquela ocasião, Mayra pequena tinha uma única amiguinha que era filha de uns vizinhos japoneses que moravam por aqui. Depois ela entrou na escola, foi crescendo e a gente observava que a maioria dos seus amiguinhos, tanto meninos quanto meninas, que ela escolhia, eram descendentes de japoneses. Isto até a puberdade. E o Dr. Hernani até havia me pedido uma anuência para que ele colocasse o caso da Mayra num de seus livros, mas acabou não colocando. E, na sequência, ele veio a falecer e depois também o Ian Stevenson. Eu soube que aqueles papéis que eu entreguei, os documentos, a fita, parece-me que foram parar no Museu Espírita de São Paulo, porque com a morte do Dr. Hernani, o instituto que ele dirigia acabou fechando. Aconteceu mais um fato. A Mayra gosta de assistir pela TV o canal do Japão. E também ela escolheu a religião budista para ser a orientadora dos seus estudos e leva muito a sério a religião que ela escolheu. Eu gostaria que o Dr. Hernani tivesse colocado o caso. Gostaria também que ela mesma, se pudesse, colocasse esse caso num livro. Antes dela nascer,
em 76, eu fiz um desenho numa tela de 80 por 60, em que colocava no céu, em tons azuis, a figura da Meimei. E de lado, no perfil, uma sombra, que era o meu perfil. Num jardim de flores, uma menininha caminhava com um vestidinho lindo, branco de festa e sandalinhas nos pés. Muitas vezes levei esse quadro a exposições de arte. O que me impressiona, porque eu não sei como é que ficou daquele jeito, é que a criança como que sai para fora da tela, dá a sensação de que o quadro tem várias dimensões. Então a Meimei aparece atrás, depois o jardim e o meu rosto em perfil, como uma sombra, e a criança está saindo do quadro. Espero que vocês tenham apreciado e entendido o acontecimento que mexeu muito com a nossa vida e nos comprovou mais uma vez a realidade das reencarnações e a grande possibilidade das lembranças espontâneas. Obrigada. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Merit Mayra, ou Jinmei, que é meu nome budista. Bom, Jinmei foi meu nome de batismo no budismo. Ele foi dado pela minha mestra, que ela é de Taiwan, e é da linha Chan, né, que é a linha Zen japonesa, corresponde ao mesmo tipo, né, de budismo Mahayana. E ela me explicou, né, na época, que o nome do discípulo é escolhido de acordo com qualidades que o discípulo tem que desenvolver, né? Então, Jin significa flor da ameixeira. E ela diz que no inverno rigoroso, a flor da ameixeira ela segue linda, esplendorosa, viçosa, e que então eu deveria manter, né, diligentemente, mesmo diante das dificuldades, né, de todos os tormentos, os ensinamentos, né, o Dharma do budismo, os preceitos. E Mei, né, me remete um pouco a Meimei, né, que minha mãe falou aí na introdução, significa compaixão. Então, que eu deveria ser equânime na compaixão, né, tanto para as pessoas que eu tenho mais afeto e afinidade, quanto para as pessoas que eu não tenho tanta afinidade, ou até tenho repulsa, né, porque no budismo não pode haver essa dualidade, né, a gente tem que sempre estar no caminho do meio, né. Então, se a gente vê um inseto se afogando, né, a gente vai ver, né, será que é uma abelha ou uma mosca? Se for uma abelha, eu salvo, se for mosca, não, deixa lá. Né? E com pessoas, isso não é muito diferente, né? Existem pessoas perniciosas, né, que não têm uma boa índole, que nos causam mal, que nos prejudicam e que ferem a gente mesmo assim. No budismo a gente tem que enxergar com compaixão, né? Aquelas pessoas dão o melhor delas, né? Embora elas tenham uma essência, né? Uma bodhicitta, uma qualidade budista, né? De um Buda dentro de si, elas podem não ter se desenvolvido em muitas encarnações, né? Esse bem, né? De não causar nenhum sofrimento aos outros, né? Então, era esse o significado do meu nome, né? Budista. Como vocês puderam ver no início do vídeo, eu pedi para minha mãe fazer a introdução. Minha mãe é Mariluza, médium da atualidade, muito conceituada no meio espírita kardecista, já com praticamente 150 livros publicados, psicografados, com aval de Chico Xavier, e eu tive a sorte de nascer nesse berço espírita, senão provavelmente eu estaria num hospital psiquiátrico, e também o privilégio de, por ela, conseguir conhecer Chico Xavier, não assim indo no grupo, né, da prece,
mas almoçar mesmo na casa de Chico Xavier, que foi uma experiência ímpar. Me senti assim pequena, insignificante diante do amor transbordante, né, daquela evolução espiritual que é o Chico Xavier. E eu pedi para ela contar as recordações, porque muita coisa eu já esqueci, né? E tem também essa coisa, né, de cada pessoa vai contar da sua forma, um evento, um fato, e isso não traz incongruências, né, para o evento, mas seria mais estranho você ver pessoas contando exatamente igual, a mesma história, e provavelmente foi combinado, né, como em cenas de crime, né, de coisas assim. Então, essas recordações que eu contava às minhas irmãs, da minha história, né, como foi dito aí na revista Isto é bem pesado, claro, talvez até sofra um banimento aí das plataformas, né, do YouTube e por tratar de assuntos assim, né, e essas recordações do avião, principalmente, né, do barulho do avião, até hoje é presente esse sentimento, né, de temor, de angústia quando eu escuto barulho de avião. Não quando eu viajo dentro de um avião, isso não acontece. E estranhamente meu pai era fascinado por aviões. Ele tinha coleção de enciclopédias em vários idiomas, porque ele falava inglês, italiano, espanhol, e tinha miniaturas de aviões, e ele sim tinha pavor, paura de voar de avião. Então é curioso isso dentro da minha história, né? E a sensação também de morrer com um tiro, né? É bem clara. Às vezes eu sonhava e acordava com essa sensação horrível, e às vezes acordada mesmo eu via, né, a cena e tinha as mesmas sensações de tudo apagando. Nasci com um problema congênito no olho esquerdo. Só fui descobrir mais para frente, né, indo no oftalmo, que o meu olho esquerdo ele não consegue fazer o foco para a parte de dentro, né? Vocês vão reparar aí que ele desvia, né? Eu não consigo ficar vesga com o olho esquerdo. Sempre estudei em colégios católicos, desde pequena, de freira, de padre, e os colegas sempre participavam das missas, comungavam, e eu não. Então, eu era bem tratada como uma estranha, e quando eu falava que eu não tinha sido batizada, então, nossa, eu era a demoníaca, né, da turma. E fora tudo que eu gostaria, né, de poder contar das minhas experiências, e a presença dessa minha mãe japonesa eu percebia como alguém que se aproxima por trás e você sente, né, um calor, se sente observado, né? Então eu percebia isso e também uma saudade imensa e uma vontade de chorar incontrolável. Muitas vezes isso acontecia em ocasiões assim inoportunas, que eu começava a chorar na frente das pessoas e não conseguia explicar, porque ninguém ia entender, né? Ia ser tratada como louca, enfim. E então era bem complicado e me incomodava, né? Não saber lidar com isso. E nesse colégio, no terceiro pré, que eu entrei com 5 anos para 6, né? Eu tive uma amiga que não era japonesa, né? Uma raridade aí no hall dos meus amigos. E essa amiga teve um evento na sua casa, né? Ela morava numa mansão, num bairro abastado aqui. E bandidos entraram, invadiram a casa e a mãe dela já era tarde, de madrugada, a mãe dela estava de camisola, foi colocar o chinelo caiu, o bandido achou que ela estava reagindo e atirou e matou a mãe dessa minha amiga na frente dela. E na época foi assim um boom, porque não era comum violência. Apareceu nas manchetes, assim, capa dos jornais. Eu tenho essa imagem bem clara na minha mente e nossa amizade, assim, se fortaleceu e
era como se ela estivesse passando pela mesma coisa que eu passei, praticamente, né? Sendo que ela perdeu a mãe e a gente ficou muito unida. E depois o pai dela se casou novamente. A madrasta era uma pessoa muito generosa, acolhedora. E quando eu dormia na casa dela, a gente fazia guerra de travesseiros. E ela era bem frágil e acabou desenvolvendo asma brônquica, então ela tinha crises de asma, tinha que usar bombinha. E aí a madrasta entrava e a gente tinha que fingir que estava dormindo e ela passando mal. Era sempre umas cenas assim hilárias e a nossa amizade perdurou até a vida adulta. Sempre, pelo menos nos aniversários, a gente dava um jeito de se ver. E depois eu perdi o contato, acho que ela se mudou daqui da capital e casou, então mudou o sobrenome, eu não consegui nem encontrá-la mais, infelizmente, nas redes sociais. E quando eu era pequena, além dessas visões, né, de sentir a presença, também sentia uma presença ruim de um obsessor, né? Eu acho engraçado, né, que tem gente que trabalha com a espiritualidade e acha que é um absurdo, né? Ah, imagina, eu sou tão evoluída, eu não tenho espíritos ruins comigo, nem obsessor, nem coisa assim, mas existe, né? E minha mãe, ela faz o culto cristão do lar aos domingos e sempre conta um caso do Chico Xavier. E tem um caso que ela contou já algumas vezes e é bem, para mim, né, é confortante, né, escutar que até o Chico, né, tem, né, ou tinha, né, obsessores. E quando ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, ele se hospedou numa pensão. Estava se sentindo muito sozinho e orou, pediu para a mãe dele aparecer em espírito, ela não apareceu. Então ele chamou pelo mentor dele, o orientador, o Emmanuel, também não apareceu. Até que lá pelas tantas ele viu o obsessor dele. Aí o Chico ficou assim, espantado, falou: Nossa, você por aqui? E o obsessor, rindo, né, falou assim: Ah, Chico, você achou que ia se livrar de mim porque mudou de cidade? Eu vou te acompanhar até no quinto dos infernos, você não vai se livrar de mim. Aí o Chico, com aquele jeitinho dele, doce, né, falou assim: Ai, que bom que você apareceu, eu tava me sentindo tão só. E aí eu escuto essa história e falo: Bom, então, se o Chico, que era o Chico, né, tinha obsessor, eu, então deve ter toneladas de filas, né, de pessoas me perseguindo, não só encarnadas como desencarnadas, né? E então, quando eu estava dormindo, né, eu via essa entidade e me atrapalhava o sono, eu acordava, tentava pedir para minhas irmãs me ajudarem, elas cansadas mandavam eu voltar a dormir, rezar, chamar a mãe de japonesa, me virar. E era um espírito de um homem alto, loiro, de uniforme, né, farda do exército. E ele chegava rindo, e a forma como eu sabia que ele estava se aproximando, às vezes até acordada, né? Ele aparecia durante o dia, as coisas ficavam lentas, tanto na minha mente, quando alguém estava falando comigo, ou tinha algum som no ambiente, era como se eu ralentasse, assim, pusesse em slow motion, né? Nossa, me dava um desespero, um pavor aquilo, né? Eu falava, Deus do céu, ele chegou, né? E para me livrar dele era difícil, difícil demais, e incomodava, e às vezes eu tinha até aquelas paralisias do sono, não conseguia me mexer, e ele me perturbava demais. E assim, eu já gravei esses áudios aqui trocentas vezes, gente. Eu não vou mostrar meu rosto porque já chorei, já fiquei com cara inchada, vermelha, então vocês me perdoem por não estar aparecendo. Bom, teve também um dia, assim, mais na adolescência, que um amigo da minha mãe chamou-a para fazer o culto cristão do lar, né, o evangelho na casa dele, porque ele não estava bem. E eu a acompanhei, e a gente estava lá orando, lendo, né, o evangelho, e eu senti que essa minha mãe japonesa estava se aproximando. E eu falei para ele, eu falei, ah, minha mãe japonesa está aqui. Aí ele falou, nossa, então pergunta para ela o nome da cidade, né, que vocês viveram, aproveita, né, porque ela nunca fala nada, ela fica muda, só chega e não se manifesta, não dá nenhuma notícia ou
fala o que ela quer. Aí eu falei, duvido que ela vá, né, falar. E eu tenho mediunidade não só, né, de perceber as coisas meio telepaticamente, né, na cabeça vem a informação, ou a imagem, né, mentalmente, mas também eu escuto a voz como se o espírito estivesse cochichando, falando na minha orelha. E aí percebo, né, se a entidade é homem, mulher, a idade, a energia, se é boa, se não é, se é um espírito brincalhão, se é mais sério, se é evoluído, enfim. Dá para sacar tudo isso instantaneamente, né? E aí eu escutei a voz de uma mulher e ela me falava, ih. Aí eu fiquei toda empolgada. Falei, nossa, ela vai falar. Eu falei, ai, mãe, qual que é a cidade do Japão com I? Minha mãe, I? Não tem nenhuma cidade do Japão com I. Eu, me ajuda, I. Aí o espírito cochichou. Hiroshima. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, né? Empolgada, arrepiada. Eu falei, nossa, bomba de Hiroshima. Comecei a chorar. Aí minha mãe, né, jogou aquele balde de água fria. Hiroshima não é com I, Hiroshima é com H. Eu falei, mãe, mas eu não tô soletrando. Ela cochichou no meu ouvido. E aí ela acabou comigo, né? Eu tava toda feliz, empolgada. Ela, né? Coisas de mãe e filha, né? E logo depois disso eu já estava meio descrente, né? Porque eu falava, vai ver que eu sou louca mesmo, como todo mundo acha, escuto vozes e tal, mesmo tendo premonição, acertando coisas que iam acontecer, né? Não devo bater bem, né, da cabeça. E eu fui ler carta com um parapsicólogo, que inclusive até atualmente ele segue trabalhando, ele lê cartas de baralho normal, de pôquer. E achei que ele ia falar de namorado, né? Essas coisas, né? Quando a gente vai ler carta, que você quer saber. E logo que eu entrei, ele falou assim: sua mãe japonesa tá aqui. Aí eu fiquei sem chão, né? Eu falei, ela tá aqui dizendo que você tem um trabalho muito especial com a espiritualidade, que você tem que desenvolver e todas as suas reencarnações você nasceu como mulher. Aí eu, mais pra frente, eu vou colocar aqui no vídeo, né, um filme que eu assisti bem depois, né, que chama Caótica Ana, que é uma mulher que tem algumas sensações, né, das outras vidas, quando ela encontra com pessoas que viveram com ela, mas ela faz regressão para lembrar das outras vidas e todas as vidas ela foi mulher. E no final, assim, o filme é meio pesado, talvez vocês não vão concordar que o filme seja bom, é que eu me identifiquei, né, com a temática, mas é como se ela reunisse, né, as qualidades e a força de cada mulher que ela foi, e como se somasse isso, né, e a tornasse tão poderosa para poder lidar com a violência que ela sofreu, porque todas as mortes foram bem difíceis e violentas, né? Então, inclusive para a gente ter as memórias reencarnatórias, é comprovado que essas crianças tiveram mortes traumáticas, né? Assim como foi a minha. Então, tem esse filme aí que depois eu vou dar uma pincelada, né? A minha mãe, inclusive, que é psicóloga, ela trabalha com regressão de vidas passadas, né? Para tratar um trauma ou alguma coisa, uma pendência, né, que a pessoa tenha como demanda. E eu sempre questionei, porque para mim é uma maldição lembrar. Eu nunca quis falar disso, é muito difícil. Muitas pessoas me procuram para fazer entrevista, para fazer pesquisa, pessoas da ciência, repórteres, e eu geralmente eu me nego porque eu não quero falar disso, é um assunto que não é agradável tratar. Eu tive que gravar isso aqui, já falei, né, várias vezes para conseguir deixar fluir, porque eu paro, fico chorando, tenho as lembranças. E eu acho interessante, né, ter uma mãe que trabalha trazendo isso, porque o meu maior medo era, por exemplo, saber, né, quem foi meu agressor ou pessoas que me fizeram mal. Eu prefiro não saber, não, né, entender quem que fez X, Y, Z, coisas boas ou ruins. E essa é a minha forma, né? Mas creio que, né, tem pessoas que se beneficiem, né, com esse tipo de tratamento.
E aí ele também, esse parapsicólogo, falou que em uma das reencarnações eu tinha sido pianista na Alemanha. E aí eu, recentemente, também eu fui pesquisar, porque minha mãe tinha dito isso, né, do meu avô ser maestro, violinista e dizer que tinha sido uma serenata. Eu, inclusive, eu estou procurando a fita, porque também é tantas mudanças e não sei o que eu ainda não achei a fita, mas quando eu achar eu vou colocar, eu tocando. E a serenata, ela é uma composição muito característica da Alemanha. Eu achei interessante, falei, nossa, nem tinha me atentado para isso, né, para pesquisar. E falou também que eu fui cigana, eu não vou lembrar os país que foi, mas é no leste europeu. Enfim, foi muito importante para mim esse encontro com o Domingos. E nessa consulta ele disse que eu era paranormal e que ele queria que eu fosse estudar com ele, que ele tinha um grupo que chama Linha Oriental. Ele trabalha com os profetas da Bíblia. Ele pegou um carimbo assim, vermelho, e carimbou na minha ficha, assim, especial. Nossa, me senti assim com uma estrelinha, né, na prova de, de escola, assim. Eu falei, nossa, finalmente alguém, né, me acolheu e vai me ajudar a desenvolver isso, a entender, né. Eu fiquei um tempo frequentando o grupo, que eu sou super grata. E depois aos 15, eu já comecei a trabalhar com dança, porque desde os 11, né, que eu estudo e trabalho desde os 15 a dança. E tarô desde os 8, astrologia também, né, na idade precoce. Sempre fui meio bruxinha, né? E quando eu comecei a trabalhar com dança à noite, para quem conhece, né, o ambiente noturno, ele é pesado, né? Então eu pedi para Domingos para eu não ir mais no desenvolvimento e também pedi para a espiritualidade que fechasse esse portal aí, porque estava me atrapalhando, era uma carga, né, muito pesada. Eu fui tentando bloquear, né? Então as coisas foram se afastando, depois eu fui fazer faculdade de medicina, fui, né, tentando sempre fechar isso, porque trabalhar com morte também, doença, não é tão assim. Geralmente eu previa, né, quando o paciente ia morrer e coisas assim. E depois do Domingos eu voltei 30 anos lá depois, exatamente 30 anos. A minha ficha com carimbinho vermelho especial segue lá. Ele segue no mesmo lugar, na Marechal Deodoro, que eu ia de metrô e voltava de carona, né? Ele segue lá. E foi muito bom revê-lo, só que foi na pandemia, então tava tudo meio incerto e parava e voltava. Eu tava querendo retomar, né, o curso, mas ele fez lá os parangolé dele e eu já estava sentindo, né, que eu estava reabrindo para isso, para trabalhar com os oráculos, com astrologia, com tudo que eu gosto e também, né, com a mediunidade. Então, o Domingos é um querido. E quando ele lançou o livro dele também, nos anos 90, ele me contratou para dançar nos lançamentos do livro dele lá em Minas, que é a cidade, né, dele de nascença é lá, e aqui em São Paulo também. Foi super legal. Ele me deu esse livro e estava para lançar um outro esses anos aí, não sei se já lançou. E tem um outro filme, que já é um anime japonês, que me fez compreender essa coisa do avião, porque até então, para mim, assim, Hiroshima era um lugar na minha lembrança de montanha, de floresta, um lugar que chovia muito, muito próximo da natureza, acolhedor, né? E quando eu vi esse anime, eu tive um boom, assim, né, de entender, porque, na verdade, Hiroshima é uma cidade portuária, né? Então, eles tinham um porta-avião na Segunda Guerra lá. E nesse anime mostra bem isso, e já falo de novo, é um filme pesadérrimo. Não é porque é desenhinho, né, que vão achar que é fofinho, não, é super pesado. Então, eu nem quero assistir de novo, para mim foi muito difícil assistir.
né? Debulhei em lágrimas o filme inteiro. E então eu percebi isso, né? Que fazia todo sentido, né? Não era só o avião da bomba, né? Mas tinham muitos aviões, né? Naquela região. E quando eu era pequena também tinha um quadro, né, de pintura mediúnica de um pintor chinês no meu quarto, que é uma marinha. Até hoje eu tenho esse quadro, né? Eu trouxe para minha casa, agora eu moro sozinha e resolvi, né, colocar esse quadro de novo no meu quarto. E eu sempre olhava para esse quadro, eu me transportava para dentro do quadro, eu escutava as gaivotas, o mar, assim, as ondas batendo na rocha. Para mim era incrível aquilo. Eu falava, nossa, eu conheço esse lugar, né? E, e vendo esse anime eu consegui entender. E tem outro quadro, né, que é esse falado aí pela Isto É, né, do Degas. E essa minha mãe com a flor no cabelo azul, eu tive uma flor igualzinha, né, só que branca, né, que eu usava desde pequena. Acredito que, né, essas minhas experiências estejam aí no Museu Espírita aqui de São Paulo, acho que é na Lapa, eu nunca fui, não sei se está aberto, se não está, na verdade me incomoda um pouco essa história de ter a minha vida, né, registrada. Eu até achava que, né, na minha cabeça, o Hernani, né, e os outros pesquisadores queriam fazer as pesquisas, mas a minha mãe não tinha permitido. Enfim, eu era pequena, nem me lembro direito qual foi a história, né, se foi publicado, se não foi, não sei, e também não desejo ver. E outra música também que eu ficava assim, muito abalada, né, de escutar, que na verdade é um poema do Vinícius de Moraes, que foi musicado e depois, né, virou foi imortalizado praticamente, né, pelos Secos e Molhados, com o maravilhoso Ney Matogrosso, que é a Rosa de Hiroshima, né, que é belíssima, é uma canção assim, dolorida. E tinha uma música japonesa que eu me lembrava, né? Quando eu era pequena, eu cantava aquelas músicas de criança, né? Meu lanchinho, vou comer. Né? E eu achava que essa música japonesa que eu lembrava era tipo, falava a mesma coisa, né? E aí eu pesquisei um pouco na internet, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu vou pôr para vocês a tradução da música, porque, nossa, realmente é mais ou menos assim. Na minha cabeça tinha a ver alguma coisa de lanchinho, de comer o cogumelo, da floresta, da madeira, que tá no pé da árvore, alguma coisa assim. Kino no chikochi no ni no mori, kino no chikochi no ni no ni, kino no chikochi no ni no mori, kino no chikochi no ni no ni, kinoko, kinoko, kinoko. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que essa história e todas as que vocês possam entrar em contato de lembranças reencarnatórias espontâneas, possam trazer benefícios para vocês, fazerem refletir, né, sobre o significado, né, da nossa existência, dos nossos relacionamentos e da presença, né, dos amigos espirituais, das pessoas que a gente se relacionou, amou e aprendeu e sofreu. E quem sabe, né, futuramente eu grave aí falando, né, dos tipos de mediunidade que eu tenho, que minha mãe tem, e hoje ela está com 83 anos, já não está tão ativa, né, nas coisas que ela fazia de psicografia. Ela levou alento para muitas mães que perderam filhos e outras pessoas também. Viajou pelo mundo inteiro fazendo pintura mediúnica, palestra, e é uma referência assim que eu me orgulho. E, bom, agradeço vocês, agradeço também ao Felipe, Feb, muito obrigada pelos áudios aí de inteligência artificial que eu jamais conseguiria fazer.
Um grande beijo para todos. Obrigada, Domingos, meu mestre maravilhoso de muitas e muitas vidas. Beijos para vocês. Amiga Meritaton, o coração de uma princesa é nobre aos olhos do rei. Desejo que sua aura continue resplandecer no limiar do mundo. Sua dança faz enlouquecer os nobres e plebeus. 1000 beijos de Domingos Anastácio Neto. No me dejes así, por favor. Nunca llegaré a entenderlo. Él estuvo a tu lado durante la hipnosis y me ayudó ¿A qué? hasta que se asustó. ¿Pero por qué? Ana, tú tienes recuerdos que no son de tu vida. O visiones que no has vivido. Tienes sensaciones de haber vivido en otras vidas antes de esta. Antes de conocer a Said, nunca. Anoche hablaste en árabe con Said, pero no me lo quiso traducir. Ana, tú y yo hemos establecido esta noche una relación hipnótica. Yo te dije que siempre que tú me oigas contar de 10 a 0, y solo si tú lo consientes, entrarás paso a paso en un sueño hipnótico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. أنا ما بصدق انه بتحكي ولا كلمة عربي. ¿Cómo? Me has hablado en un árabe muy bonito, en la lengua hasanía. ¿La lengua de Said? ¿La de los saharauis? te hemos visto morir en el desierto. ¿Con él? Hablabas con él mientras te moría en los brazos. ¿Y qué le decía? No se te entendía. Llorabas mucho, mucho. Mírate. ¿Y yo? ¿Cómo morí? العصافير. Nunca había visto nevar. Que no se me olvide contártelo. Esta es la segunda montaña más alta del mundo, el K2. Y esta es Ana, una auténtica 8000ista. ¿Una qué? Hace 70 años tú subiste esta montaña, que tiene más de 8000 metros. Eras la amante de un hombre casado que te prometía todo el rato que dejaría a su mujer por ti. Y cuando dejaste de creerle, te largaste a la montaña con 4 feministas. Vamos. Fuisteis las primeras mujeres en la historia en subir un 8000, pero no lo bajasteis. Te he visto morir de frío. Ana, lo tengo grabado. Pero esta vez era una muerte dulce. Je suis venue à la montagne pour t'oublier. Non, je suis venue à la montagne pour attirer ton attention. Pour prendre rendez-vous avec toi, mais tu ne viens pas. J'ai déjà abandonné ma vie. Je suis venue pour savoir si t'avais aussi abandonné la tienne. Ta femme, tes enfants. Pour moi, viens. Estoy quedando fría. Maintenant, je suis seule. J'ai vu mes amis mourir. Personne ne nous verra.
aceleres. Soy yo. Estoy aquí para rescatarte. Je m'en vais. Je te vois. Tu me souris. Me da muchísima pena. Merci d'être venu. No puedo soportar. Tu es si doux. Querido padre, de las cavernas, tienes razón. Es mejor que no vuelva a casa hasta que no resuelva yo sola mis problemas. Y por las puertas no te preocupes. Yo estoy bien.